uma perseguição veio, mas não se acha, quer dizer, os estudiosos, baseados em evidências externas e internas ao texto bíblico, sabe-se que essa perseguição que Pedro se refere ao povo de Deus, às comunidades da época, lá da Ásia, aquela região toda ali, Grécia, etc., não foi a perseguição nerônica, de Nero. A perseguição de Nero vem depois, tá? Depois desse evento aqui. Observe que os estudos mostram que não está indicado aqui, por exemplo, tortura, morte. Pedro se refere mais a uma perseguição de natureza pessoal e geral, entre vizinhos, olha só, entre os vizinhos daquelas comunidades cristãs espalhadas ali naquela região do Império. Ok? Então, eram vizinhos. Quem eram os vizinhos que eu estou me referindo aqui? Eram os povos pagãos que tinham suas religiões e que se sentiam afrontados pelo cristianismo, que reivindicava a fé em um único Deus, né? Uma fé monoteísta. E além disso, né, esses vizinhos se sentiam realmente ressentidos, né, porque tinha a turma do contrário, que eram os cristãos, né? Enquanto eles estavam idolatrando, adorando lá seus deuses, as imoralidades, coisas assim de nível bastante baixo em termos de espiritualidade, como acontecia em Corinto, por exemplo, aonde tinha a religião estatal e tinha uma deusa lá naquela cidade de Corinto, que era digamos assim, a matriarca da cidade, e ali existia 1000 sacerdotisas prostitutas, né, as prostitutas sagradas, que prestavam culto, elas dirigiam o culto lá no templo dessa deusa, e além disso, na cerimônia, tinha relações sexuais com essas prostitutas sagradas, fazia parte do culto demoníaco ali. E era um culto promovido pelos pais da cidade, pelo prefeito da cidade. As mulheres daquela época tinham que, inclusive, prestar serviço 2 vezes por ano. Qualquer mulher que morasse em Corinto, é como se fosse um serviço militar, né? Tinha que prestar serviço no templo 2 vezes no ano. Toda mulher era obrigada a fazer isso. Não era obrigada a ser sacerdotisa. E aquela sacerdotisa tinha o cabelo curto, porque no culto elas pelavam a cabeça. Percebe, irmãos? Então existe todo um contexto que Paulo quer proteger as cristãs, dizendo a vocês não devem cortar o cabelo, para vocês não serem confundidas com essas mulheres. É daí que vem essa recomendação bíblica. E outra, as mulheres eram líderes, né, nessas comunidades. O papel da mulher era fortíssimo. E aí Paulo diz, olha, para que o culto a Cristo não seja confundido com o culto a demônios, então eu digo que as mulheres não falem na igreja. Era para isso, para que quando o visitante passasse e visse uma mulher pregando, falando, não confundisse com o culto a Deus. Percebeu, irmãos? E hoje a gente não quer, alguns grupos aí, não quer nem que uma mulher fale. Eu encontrei isso lá na Itália, Europa, para os irmãos verem que essas coisas sobrevivem até hoje. Agora por quê? Por causa do entendimento errôneo da palavra de Deus. Mas isso é outro detalhe. Então os cristãos estavam sendo, irmãos, estavam nascendo ali, né, o cristianismo, e existia uma oposição ferrenha em torno dele. Então o Espírito de Deus, ele usa Pedro para dar uma palavra para essas comunidades, que a carta dele era uma carta, uma encíclica, né? Os cristãos possuíam, portanto, naquela época, tendências separatistas, porque eles não podiam de forma alguma se misturar com os pagãos. Se andasse com o pagão, já era, digamos assim, declarado que ele fazia parte dos cultos pagãos. Então eles tinham que se separar mesmo. E aí a guerra aumentava, né? Porque eles se sentiam, como se fossem assim, pessoas especiais, e aí isso não era bem visto. Eles se recusavam, portanto, a continuar participando das práticas pagãs. Então eles se inflamavam
contra os cristãos. E se inflamaram pior ainda, diante dos argumentos e motivos que os cristãos usavam. E eram argumentos e motivos que traziam exclusividade para os cristãos, no sentido de que as alegações eram que os cristãos estavam num caminho melhor do que eles. E isso naquela época era uma coisa terrível, mas na nossa época também é. Hoje a gente deixou de pregar o Evangelho, assim, de uma forma geral, explicitamente, chegar para um fulano que é o nosso chefe, que é uma pessoa considerada importante, e dizer, olha, arrependei-vos, viu? Você tem que se arrepender, vai dizer isso para você. Hoje a gente não está vivendo essa realidade. E é por isso que eu fico preocupado em você ter um país onde o Evangelho aqui a gente vive muito bem, muito em paz. Mas Jesus disse que não veio trazer paz. Ele não veio trazer paz entre nós e um mundo que jaz no maligno. Porque se nós nos posicionarmos verdadeiramente e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo como ele de fato é, necessariamente a nossa vida, o nosso discurso, nossa pregação vai trazer essas animosidades aqui, vai trazer esses ressentimentos, vai trazer essa perseguição, percebe? Vamos ser odiados. Nós temos que transgredir as regras do diabo, temos que transgredir a filosofia do mundo, que é a filosofia do diabo, ainda que as pessoas fiquem incomodadas, chateadas e ressentidas conosco. Não há harmonia, irmão, não há harmonia entre aquilo que Deus pensa e aquilo que o mundo pensa, porque o mundo pensa como o diabo pensa. Jesus foi que disse isso para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, você não pensa como Deus pensa, você conhece apenas as coisas dos homens. Jesus estava dizendo que o mundo pensa como o diabo pensa. E é claro que o mundo pensa como o diabo pensa, porque desde o Éden que o diabo está doutrinando o mundo. Então essa lógica que nós herdamos quando a gente nasce nesse mundo é a lógica do maligno. É uma lógica que se opõe a Deus, é uma lógica que quer a independência de Deus, não quer nada com Deus. É a lógica que você vê do mundo.